Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Agora são 18 horas e 34 minutos, está começando mais um Redação BH News pelo canal 9 da NET, 29 do HF e pela internet bhnews.tv.br. Nós estamos a um mês da Copa do Mundo, apenas um mês da Copa do Mundo, e eu sinceramente não tenho percebido o clima de Copa do Mundo nas ruas da nossa cidade. Eu ando pelas ruas de Belo Horizonte, converso com as pessoas e eu não sei se está havendo uma desesperança que está se transferindo para a realidade do Brasil, que está meio nebulosa, se transferindo para a Copa do Mundo. Mas tudo isso, né, a gente espera, porque afinal de contas o preço maior nós já pagamos, nós já aceitamos a Copa do Mundo. Os 30, 40, 50 bilhões que estão sendo gastos aí com a Copa do Mundo, agora inevitavelmente a torneira já foi aberta. Então vamos esperar que a gente realize pelo menos uma Copa do Mundo que atraiam pessoas para cá e que possam depois se sentir mais uma vez atraídas pelo Brasil e possam voltar a nos visitar aproveitando essa maré, essa onda da Copa do Mundo. Mas bem, o primeiro assunto de hoje é porque o número de pessoas mordidas por cachorro ou por cachorros nas ruas de Belo Horizonte, nos parques, nas praças, é alto e está motivando uma discussão. O que fazer com os cães às vezes mais bravos, mais ferozes, que estão circulando pelas ruas da cidade? Passear com cães sem coleiras e focinheiras em parques, praças ou outros locais públicos com aglomeração de pessoas pode ser proibido em Belo Horizonte. Um projeto de lei do vereador Juliano Lopes propõe a proibição dos animais soltos e sem focinheiras em áreas públicas usadas para lazer. O parlamentar justifica que é preciso zelar pela paz e ordem nesses lugares. De acordo com dados do Pronto-Socorro João 23, só entre janeiro e abril, ataques de cachorro já haviam levado 255 pessoas ao hospital. O texto não define a competência pela fiscalização nem quais serão as punições aos infratores, mas já causa polêmica. Há quem defenda o uso dos equipamentos para a proteção dos visitantes e dos próprios animais nesses espaços. Por outro lado, alguns donos de cães, entrevistados pela nossa produção, acham que a coleira e a focinheira não são suficientes para evitar incidentes ou ataques. Segundo eles, é preciso educação. E esse cachorrinho é bravo, hein? Vocês viram que já puseram um cachorrinho ali bravo. O cachorrinho estava me encarando ali na câmera, eu falei, opa, esse pode atacar. Mas olha, está aqui conosco, nos nossos estúdios, o vereador Juliano Lopes, do STD, é o Solidariedade, né, vereador? Que vai participar conosco dessa conversa, porque ele é o autor do projeto de lei que pretende discutir um pouco a permanência dos cães nas ruas, nos parques, nos jardins de Belo Horizonte. Vereador, muito obrigado por sua presença, uma boa noite, um prazer recebê-lo aqui no Redação BH News. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bom, vamos começar entendendo um pouco sobre o projeto de lei. No projeto de lei encaminhado pelo senhor, além do uso das focinheiras, o que mais prevê nesse projeto de lei para proteger essa relação humanos-cães? Sim, o projeto nosso, o 492, que é um projeto nosso na Câmara Municipal, ele prevê, além da focinheira e da coleira, das coleiras, ele prevê que o responsável pelo cão recolha os dejetos. Eu tenho um projeto que chama Academia Móvel, sou professor nas praças de Belo Horizonte, e já percebi em vários locais que, infelizmente, as pessoas acabam não recolhendo os dejetos desses animais e, além de tudo, crianças e idosos hoje frequentam as nossas praças e acabam pisando e causam um transtorno enorme. Esse é um grande problema, um grave problema. Basta você andar nas ruas de Belo Horizonte que você percebe isso com muita clareza. Sim. Mas com relação à focinheira, uma pergunta logo me veio à cabeça quando eu comecei a ler o seu projeto, hoje quando o João Paulo, nosso produtor, me passou o seu projeto pela manhã, eu comecei a ler o projeto e me veio uma pergunta. Todos os cães ou só aqueles de raças mais agressivas passarão a ter o uso obrigatório das focinheiras? Bom, no início, quando nós protocolamos o projeto, no início de janeiro de 2013, não falava quais os tipos de raça. O vereador Leonardo Matos fez um substitutivo ao projeto que determina os tipos de raça. Rottweiler, labrador, cães de maiores tamanhos, grande porte, terão que usar. O substitutivo do vereador Leonardo Matos corrige uma possível falha do projeto que na sua origem existiu. O que usar focinheira também deve usar coleira? Exato. Ou ele pode usar separadamente, a focinheira sem a coleira? Não, ele tem que usar a focinheira e a coleira. Por quê? Se o animal estiver sem a coleira e a corrente, ele poderá estar transitando no parque ou na praça normal. Acaba saindo do controle do seu dono, do seu proprietário, os dejetos.
dos animais. Então, o motivo também, além de segurança, é em relação à limpeza dessas áreas públicas. E como controlar essa ação? Como controlar, por exemplo, o proprietário do cão que não fica atento ao dejeto do cão, ao uso da focinheira ou ao uso da coleira? Como é que se pretende controlar isso? Bom, no projeto fala que a prefeitura irá regulamentar essa lei. Quando o prefeito regulamenta a lei, ele cria um decreto dando poderes a algum órgão. Eu, na minha opinião, percebo que, em caso dos parques municipais, a presença da Guarda Municipal, ela já está lá para isso. A Guarda Municipal foi criada para cuidar do patrimônio público, no caso, o patrimônio municipal. E no caso da Guarda, os fiscais da Prefeitura. Mas a intenção nossa, no início, era questão educativa mesmo, para que os moradores possam ter a consciência do transtorno que o animal desse pode causar no parque ou então na praça pública. Agora, o decreto do prefeito, se caso sancionado, será a Guarda Municipal. O projeto já passou em primeiro turno, agora vai a segundo turno de votação. Sim. E depois, se aprovado, então vai a sanção do prefeito. Do prefeito. Ele passou no primeiro turno, teve votação de praticamente 27 vereadores dos 41. E agora ele volta para as comissões, não pode ser colocado mais nenhum tipo de emenda. O substitutivo, que é importante, que corrige um possível falha do projeto em relação aos cães maiores, vai ser apreciado no plenário da Câmara. A gente espera que esse projeto seja aprovado e que possa realmente ser sancionado pelo prefeito. Uma outra questão também que me passou pela cabeça é o que fazer com os cães de rua. Uma vez que o cão que tem o proprietário consegue se identificar o proprietário, ou advertência, ou punição, já consegue ter uma relação com ele. E os cães de rua, prevê-se alguma coisa para esses cães? Sim, no caso dos cães de rua, existe hoje em Belo Horizonte a tão conhecida carrocinha. Ela acaba sendo acionada quando o morador liga para um 156. E essa carrocinha, ela recolhe esse cão que está vagando pela rua de Belo Horizonte. No passado, ela aparecia esporadicamente. Hoje não, ela tem que ser acionada pelo 156 para que possa recolher esse cão na rua. Então, o que cabe em relação aos cães de rua é a carrocinha que recolhe e leva para os órgãos da prefeitura. O senhor é professor de educação física nessas academias de rua, que são de praças, né, que existem em Belo Horizonte. O senhor é ex-árbitro de futebol. Sim. E continua exercendo a sua função como professor de educação física, além de vereador. O senhor observou, durante esse tempo em que o senhor está nessas praças, algum ataque de cães a pessoas que estavam ali, a senhoras que estavam ali praticando exercício? Sim, o projeto nosso é a Academia Móvel. Eu vou até as praças com um carro e ministro aulas até hoje. Sim. Já percebi vários ataques. Foi o que me chamou a atenção em relação ao projeto. Um projeto polêmico. Nós recebemos no nosso e-mail da Câmara mais de 100 reclamações e mais de 100 pessoas concordando também. Eu já presenciei isso. E o principal, em relação aos dejetos dos animais. Hoje a pessoa sai para passear com um animal, ele não está preocupado na limpeza disso que pode acontecer. Você vai aos Estados Unidos hoje, todo mundo já anda com aquela sacolinha na mão para limpar. Questão de educação. Infelizmente, nós vamos sentir isso quando começa a mexer no bolso das pessoas. O nosso produtor João Paulo Costa está me falando aqui no ponto que são 2 atendimentos por dia por mordida de cães no Hospital João 23, que é o hospital referência, o hospital de pronto-socorro de Belo Horizonte e que atende não só Belo Horizonte, como a maioria das cidades da região metropolitana da Grande BH. Então são 2 atendimentos por dia, o que já por si já justifica uma discussão sobre esse tema. São previstas punições para quem não cumprir esta lei no seu projeto? E quais seriam estas punições? Bom, eu volto a falar, o projeto ele não define quem irá executar, fiscalizar. Sim. As punições serão feitas através de uma regulamentação do prefeito de Belo Horizonte. Ele que vai colocar se é valor financeiro, o tipo da multa, se é por CPF, o que será feito. O importante é que as pessoas têm que ser punidas em relação a isso. Ela é responsável pelo animal. Ela é o proprietário do animal, ela que leva o animal até a praça, ela que leva o animal até o parque. Lógico que nós sabemos que é difícil a prefeitura controlar isso, mas a partir do momento que a prefeitura começar a agir em relação a isso, eu tenho certeza que esse número de mordidas, que são 2 por dia, irá diminuir. Não seria mais adequado ou interessante também, sem inviabilizar o projeto de lei, que se fizesse também uma grande campanha educativa em Belo Horizonte? Há muito tempo eu não vejo uma campanha educativa em Belo Horizonte que se fale sobre o comportamento do proprietário do cão que está solto nas ruas, ou mesmo que está passeando aí ao lado do dono, mas sem nenhum controle. Sim, o prazo de execução desse projeto, depois de aprovado, são 90 dias. O que pode ser feito? A sua ideia é brilhante. Que dentro desses 90 dias, a prefeitura faça uma campanha educativa com os proprietários. Hoje, as principais praças de Belo Horizonte, você sai daqui agora à noite,
você vai ver alguém passeando numa praça com um animal desse. Então seria interessante que nesse prazo de 90 dias a prefeitura faça a campanha educativa, porque ninguém quer multar ninguém. Nós estamos querendo com esse projeto é que a pessoa tenha um mínimo de consciência em relação ao próximo, em relação ao que está ali próximo dela. Já que você é proprietário, que tem responsabilidade sobre o cão que é de sua propriedade. Exato. Não é você que leva o cão para passear? Não é você? Você não é responsável pelo seu filho também? Você é responsável pelo cão também que está com você, pela guarda do seu cão. 2 pessoas por dia é um número alto em Belo Horizonte. Hoje as pessoas saem para passear, fazer caminhada nas praças, nas avenidas, e a gente crê que isso possa reduzir no mínimo para 1 ou diminuir ou passar próximo de 1, para que as pessoas não possam realmente ser mordidas ou atacadas pelo cachorro, independente do tamanho da raça. Normalmente os cachorros maiores causam impressão de agressão, os pequenos também. Mas nós vimos aí no VT um cachorrinho pequenininho, eu levei susto só de olhar para a câmera. O pequenininho encarava a câmera, que eu falei, agora ele vai sair da televisão, vai me morder. Mas é verdade, não é o tamanho do cão que indica o grau de agressividade que ele tem. Sim, mas como a gente sabe que a maioria das raças menores é mais dócil, é uma raça mais dócil, se ele ficar somente na coleira, já está ótimo, já está ajudando quem está frequentando uma praça de Belo Horizonte. Perfeito. Só para a gente entender agora os trâmites desse processo, dos trâmites desse projeto, ele vai a segundo turno em votação agora? Sim. Já está dentro do calendário da Câmara para votação? Não, ele passa nas comissões. Passa pelas comissões, perfeito. Creio que nós estamos em maio, agosto, setembro, ele seja aprovado em segundo turno, se caso os vereadores concordarem com esse projeto. E o substitutivo, que substitui, falando reação às raças maiores, aprovado junto com o projeto. Paralelamente ao projeto. Ou um ou outro. E aí cabe ao prefeito sancioná-lo ou não? Ele tem 60 dias para sancionar, aí cabe a gente tentar conversar com o prefeito, convencê-lo que é preciso que coloque ordem em relação a isso em Belo Horizonte. Vereador Juliano Lopes, o Redação BH News está sempre de portas abertas para os vereadores dessa cidade, para os vereadores das cidades da região metropolitana do entorno de Belo Horizonte, para que possamos debater temas como esse, que são temas que interferem na vida das pessoas e que às vezes as pessoas nem se dão conta de que essas discussões estão sendo votadas nas câmaras municipais das nossas cidades. Muito obrigado por sua presença aqui. Uma ótima noite e nós estamos sempre esperando o senhor aqui para qualquer novidade que tenha. Paulo, eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo para o povo de Belo Horizonte, para a população de Belo Horizonte, um projeto. São algumas coisas que saíram na grande mídia, na mídia, que não é a verdade. É verdade, é um projeto educativo, sim, mas que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que frequentam as praças. Esse é um compromisso nosso. O nome do nosso programa é Redação BH News. É uma redação onde se discute aquilo que acontece na cidade e se potencializa, porque o verdadeiro autor dessa discussão é aquele que está do outro lado da nossa lente ali. É o cidadão, é o telespectador, é aquele que potencializa aquilo que nós discutimos aqui. Verdade. Muito obrigado pela participação, viu? Pelo esclarecimento. Obrigado ao senhor. Bom, o Nélio Souto, nosso repórter que tem sempre um olhar urbano, pinça uma coisa daqui, outra ali, percebeu que nós estamos tendo um problema que se avizinha. O problema do racionamento de água. Vamos entender. Olá Paulo, olá pessoal, tudo bem? Bom, o Olhar Urbano de hoje vai falar sobre falta de água. No final de semana, na quinta-feira passada, o prefeito de Pará de Minas decretou estado de calamidade pública. E me chamou a atenção o caso de Pará de Minas porque fiquei imaginando como as pessoas estão se comportando aí diante desta crise, desse problema de falta d'água. Alguns defendem que ainda não é um caso tão sério, que ainda não é uma crise, mas aí esse caso de Pará de Minas mostra que não é brincadeira o problema. A cidade está em muitos bairros se valendo de caminhões-pipa, para abastecer creches, escolas, hospitais, vários lugares. Já há o rodízio em alguns bairros. Então, por exemplo, tem bairro que recebe água em determinados horários e em determinados dias específicos aí no esquema de rodízio para poupar o consumo. A própria Copasa tem incentivado a economia de água, dando descontos consideráveis que podem chegar, inclusive, até 40%, de acordo com a redução que cada usuário consegue aí, um êxito que cada usuário consegue no consumo, e também tem incentivado a perfuração de poços artesianos. Só em Pará de Minas, por exemplo, já são 34 poços. A Copasa, inclusive, tem dado consultoria, ajudado e instruído as pessoas
com relação a essa saída, né, que seria um poço artesiano. Bom, o problema é sério, né, aqui em Belo Horizonte a gente ainda não tem recebido, né, essa questão ainda de forma tão agressiva. Enfim, a gente ainda consegue aí fazer o uso racional, mas enfim, acho que cada um precisa se comprometer antes que piore, né? A gente está vindo aí Copa do Mundo, a cidade vai receber mais turistas, e aí, como é que ficará a situação desses turistas? Como é que ficará a situação nos hotéis? Hoje eu já estou de volta em Belo Horizonte, mas na semana passada eu também estava hospedado aí num lugar, num hotel, e faltou água no hotel. Então, enfim, já faz parte, né? Antes a gente talvez via como um problema que é lá do outro, né? Em São Paulo, mas hoje aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, a gente já tem tido aí alguns problemas relacionados ao racionamento de água. Então, pessoal, vamos aí consumir com consciência, vai escovar os dentes, fecha a torneira, nada de lavar passeio com mangueira, né? Porque a situação ainda pode piorar. Fazemos aqui o nosso papel, chamar o pessoal para uma discussão, né? A gente se reúne, levanta um assunto e discute, debate sobre ele, né? E esse foi então o nosso assunto de hoje. Um grande abraço, a gente se fala amanhã. E não se esqueçam, hein? Vamos economizar água. Até mais. Obrigado, Nélio. Mais uma vez, um assunto muito importante, esse que o Nélio está colocando em debate. E, na verdade, quando o Nélio faz o seu olhar urbano, ele provoca uma discussão que tem que ser potencializada pela sociedade, pelo telespectador da BH News, você que é nosso telespectador, você que é nossa telespectadora. Essa discussão é para ser potencializada por todos nós. Nós temos que assumir esse papel cidadão de discutir as coisas que estão ao nosso redor. Por isso ele tem o olhar urbano para perceber aquilo que acontece em volta da gente. Pará de Minas já enfrenta esse problema. Eu estava vendo, por exemplo, São Paulo, os reservatórios principais que são responsáveis pelo abastecimento de água da capital em São Paulo, passam por problemas seríssimos, com níveis baixíssimos de água e causando muita preocupação aos governantes e à população. E é bom que a gente já tenha consciência disso, que pode acontecer, porque a gente já se previne, mesmo porque agora a estação é seca. Agora começa a chover no final de outubro só, né? Uma chuvinha lá em setembro, julho, setembro, mas chover mesmo só em outubro é que volta a chover. Então a gente tem que estar atento para essa questão do consumo de água. O João Paulo, por exemplo, me falou que está até diminuindo o número de banhos. Eu não sei se é verdade. O João Paulo, nosso produtor, falou que ele está diminuindo o número de banhos. Eu não posso afirmar isso não, porque, né, mas é bom a gente conversar. Depois eu converso com você, João. Depois eu converso com você para entender melhor essa sua atitude, porque agora eu quero dar um pulinho na redação. Eu quero conversar com Patrícia Contaldi. Boa noite, Patrícia Contaldi. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo, e você? Tranquila? Tranquilo. Já tomou seu cafezinho agora no final da tarde? Já tomei. Já tomou? Então, quais são as principais informações que circulam pela internet, pelos sites de notícia, que dão conta do que acontece em Belo Horizonte e em Minas Gerais? Olha só, Paulo, o Nélio falou aí no olhar urbano de falta de água, e eu também vou falar de falta de água aqui da redação. 7 bairros ficaram sem água hoje em Belo Horizonte, mas a Copasa está fazendo serviços de interligação de redes do bairro João Bosco. O fornecimento será normalizado de forma gradativa agora, no decorrer da noite. Os bairros atingidos são Álvaro Camargos, Califórnia, Dom Bosco, Dom Cabral, Frei Eustáquio, Ipanema e Conjunto Califórnia. Paulo. Olha, fala para esse pessoal da redação que eu vou pegar um balde de água e vou jogar em cima deles. Porque todo dia que você entra aqui para conversar conosco, eles ficam num tricô aí dentro que não dá nem... Eu fico te ouvindo e ouvindo o tricô deles. Então fala que eu vou pegar um balde de água, vou deixar de fazer economia de água, vou jogar um balde de água em cima deles aí na redação. Já. Vocês não ficarem quietinhos, eu vou já com o balde de água aí. Pode avisar. Tem mais informação? Tem sim, Paulo. Olha só, falando em água, né? Vale lembrar, como eu disse ontem, hoje a conta de água nas cidades abastecidas pela Copasa já está mais cara, 6,18%. O reajuste da tarifa de energia elétrica, que provocou o aumento de 14,59% das despesas da Copasa, e a inflação foram as principais causas do aumento na conta de água, Paulo. Olha, eu falei outro dia, eu tenho o sentimento claro de que a minha carteira está do mesmo tamanho, mas o dinheiro que está lá dentro está encolhendo todo dia. Toda hora que mas é sério, Patrícia, eu olho para o dinheiro e o dinheiro está desse tamanhozinho lá dentro da carteira. Eu tenho medo de um dia eu abrir a carteira e não ter mais nada lá dentro. Pelo amor de Deus, vou ficar muito triste. Patrícia, você volta daqui a pouquinho com as notícias do Brasil e do mundo. E a gente vai para um intervalo e volta já com o segundo bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.
Agora são 6h57. Esse é o Redação BH News, aqui pela BH News. E você pode participar conosco, nos ajudando a fazer essa redação. A gente tem recebido muitas sugestões pelo e-mail, então precisa esquentar um pouquinho o nosso Twitter, nosso Facebook, para que você participe conosco. Então o nosso Twitter é o @Redação BH News, o Facebook é facebook.com/Redação BH News. Se puder depois colocar aí para a gente dar uma olhadinha nele. E o e-mail é o redaçãobhnews@tv.com. @tv.br. Redação BH News, redação@BH News, deixa eu corrigir. O e-mail é redação@bhnews.tv.br e você participa dessa discussão conosco, nos ajudando a construir esse nosso Redação. Hoje, próximo à hora do almoço, foi realizado um encontro aqui em Nova Lima, na sede da VIB Comunicação, um encontro que acontece quase todo mês, e o convidado desse mês, dessa rodada de conversas, foi o pré-candidato do PT ao governo de Minas Gerais, o ex-prefeito, ex-ministro Fernando Pimentel. No início da palestra, Fernando Pimentel admitiu a possibilidade de Aécio Neves chegar à presidência da República. Disse que, caso seja eleito no Estado, manterá um relacionamento estreito com o tucano, mas na entrevista, o petista insinuou que Aécio se autoconsidere imperador de Minas. Olha, eu acho que primeiro não é um confronto, é uma disputa política, democrática, né? Dentro das regras do jogo. Minas tem uma tradição de cordialidade, de cavalheirismo nas disputas políticas, e isso eu acho que vai ser mantido nessa eleição, pelo menos da minha parte. Os mineiros vão fazer a sua escolha. O que eu digo sempre é o seguinte: quem decide o voto do mineiro é o próprio mineiro, né? Ninguém decide por ele. Aqui não tem dono, não tem rei, não tem imperador. Os mineiros são soberanos. Eles vão escolher o melhor candidato para Minas e para o Brasil. E eu vou sempre respeitar a decisão deles. Ao falar sobre a crise da Petrobras, Pimentel disse que sempre esteve do lado da presidente Dilma nos maus e bons momentos. E ainda que a política brasileira está numa fase de lavar roupa suja. Eu acho que as CPIs são feitas para investigar fatos. Elas vão investigar, vão fazer as apurações necessárias. O que tiver que ser apurado será apurado, o que tiver que ser feito vai ser feito. Eu acho que o governo federal não teme CPIs, né? Outros governos a gente não pode dizer o mesmo, porque evitam, bloqueiam. O governo federal não teme. A própria presidenta Dilma foi que iniciou o processo de apuração dessas supostas irregularidades na Petrobras. Eu vejo isso com tranquilidade. Ontem a entrevista concedida então pelo pré-candidato do PT, Fernando Pimentel. O Carlos Barroso esteve lá hoje de manhã no encontro no Conexão Empresarial, no encontro que faz a VIB Comunicação, do jornalista Paulo César de Oliveira, e nesses encontros ele sempre convida um político, um empresário para esquentar uma discussão, e agora... Um público de políticos e empresários, e vão também jornalistas. E também vão jornalistas, vão empresários, vão formadores de opinião, políticos, todos eles debater essas questões que são muito procedentes agora, né, na véspera da eleição, conhecer quem são os candidatos e os pré-candidatos por enquanto e que caminhos eles seguirão. O candidato Fernando Pimentel fez lá um pronunciamento até morno, não foi nada assim de polêmico, e fez algumas críticas ao governo do Estado, principalmente disse que o governo é muito centralizado, centraliza muito em Belo Horizonte, citou até o caso da secretaria que cuida do Vale do Jequitinhonha, que não fica no Vale do Jequitinhonha, fica na cidade administrativa, disse que é problema de segurança, que aqui em Minas teria de ter 41 mil soldados da PM, tem só 51 mil soldados da PM, só tem 43 mil, então prometeu mais segurança, mais soldados, mas ficou muito depois da entrevista nesses assuntos políticos. Ele considerando que até o Aécio pode chegar à presidência da República. Ele acha que ele se elege, mas quanto à eleição da presidente Dilma, ele falou, olha, eu sou muito amigo do Aécio, tenho relação estreita com ele, se ele chegar lá, eu vou manter essa relação amigável com Aécio Neves. Seria um caso de engenharia, mas virou um caso de política, uma vez que o dinheiro gasto para as obras da Copa é enorme, são mais de 30 bilhões, até agora mais de 30 bilhões do dinheiro público investido na Copa do Mundo. E as obras? A quantas andam? Eu fiquei estarrecido com essa notícia hoje, que apenas 41%, menos de 50% das metas previstas vão ser cumpridas até a Copa do Mundo. E os governantes, não vão colocar só para o governo federal, alegam uma série de coisas. Falta de repasse financeiro, até chuva. Como se chuva não pudesse ser prevista, né? E nem choveu tanto aqui.
No Brasil, esse ano até faltou chuva, né? Alegam uma série de coisas. E hoje a presidente Dilma deu uma entrevista, foi lá em Jati, no Ceará. Você já foi a Jati? Não conheço Jati. Eu também nunca fui a Jati. Eu não conheço Jati. Mas é ela bom saber. Olha, se tiver alguém na internet aí, no bhnews.tv.br, nos assistindo aí em Jati, uma boa noite. Muito obrigado pela sua audiência. É, porque pela internet a BH News vai ao mundo todo, né? E, naturalmente, Jati também. Mas ela disse que ela garantiu que a Copa vai ter pleno êxito aqui no Brasil. Ela disse que vai ter uma conjunção de forças da PM, do Exército e tudo mais, que vai impedir o fracasso e as manifestações não vão atrapalhar a Copa. Só esperando para ver. Agora eu queria voltar a falar da sucessão, eu pulei aqui um capítulo que vai ser lançada na próxima segunda-feira, no Ouro Minas, a candidatura do candidato dos tucanos a vice-governador. Ele é do PP, né? É o presidente da Assembleia Legislativa, Diniz Pinheiro. Vai ser segunda-feira, quer dizer, os tucanos também já estão arrumando a sua chapa. Ok, Barroso, muito obrigado, até amanhã. Amanhã nós nos encontramos aqui na BH News, no Redação BH News, e os mecanismos de segurança pública em Minas estão fazendo treinamentos para orientar a imprensa em como agir durante a Copa do Mundo, no caso das manifestações que o Barroso acabou de citar aqui agora. As técnicas, os equipamentos e os procedimentos utilizados pelos profissionais das Forças de Segurança de Minas Gerais durante a realização de grandes eventos foram apresentados aos profissionais de imprensa no workshop A Segurança Pública e a Cobertura da Imprensa em Eventos. O curso, realizado na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, é organizado pelo Governo de Minas, por meio da Superintendência Central de Imprensa, das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Saúde. A gente dá uma gama de conhecimentos e demonstrações para os profissionais de imprensa entenderem o que cada um destes itens representa, para que ele possa ter consciência de como se portar durante este grande evento. Ao todo, mais de 200 jornalistas de veículos mineiros, nacionais e internacionais se inscreveram para participar do evento. Você não será impedido de fazer o seu trabalho, a cobertura jornalística, mas que ela seja prudente, responsável e que você volte para casa com segurança, porque nesse ambiente de manifestação há muita tensão envolvida. Bom, eu quero ver aquele rolamento que fez ali o policial, quero ver se os jornalistas mais gordinhos que eu conheço uns bem gordinhos aí, né, que talvez não consigam fazer aquele rolamento ali, né. Eu queria ver o Eloy Oliveira, daquele tamanho, mandar até um grande abraço para o meu prezado amigo, jornalista de primeiríssima qualidade, uma pessoa que tem capacidade para estar em qualquer lugar desse país trabalhando, opta por estar em Belo Horizonte, pelo tanto que gosta dessa cidade. Meu prezadíssimo amigo Eloy Oliveira, um jornalista de primeira linha, às vezes injustiçado por maldades, mas um belo jornalista. Eloy Oliveira, grande abraço. Eu queria ver o Eloy fazer aquele rolamento com 2 metros de altura, ele sair rolando daquele jeito que o policial rolou. Queria ver o que vai dar. Bom, intervalo, João? Então, intervalo, a gente volta já já com mais um bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Agora são 7h10, é o terceiro bloco do Redação BH News aqui na BH News, canal 9 da NET 29 do HF, pela internet bhnews.tv.br. E a CEMIG apresenta um plano de ação para garantir o fornecimento de energia durante a Copa do Mundo. A CEMIG apresentou um plano de empresa para atendimento à demanda de energia durante a realização da Copa do Mundo. Segundo o superintendente de operação e manutenção da distribuição, Danilo Guzmão Araújo, a empresa está investindo mais de 500 milhões em melhorias no sistema elétrico da região metropolitana de Belo Horizonte, visando garantir o fornecimento de energia para o evento. O operador nacional do sistema, ele é o responsável pela gestão energética do país, né? E pelo que nós temos acompanhado e também temos visto na nossa operação diária, a energia está assegurada para podermos realizar a Copa do Mundo. Danilo Guzmão informou que foram construídas 2 subestações.
adicionando ao sistema elétrico da região metropolitana de Belo Horizonte. Somente na capital foram investidos 161 milhões na modernização da rede subterrânea. Todo o sistema elétrico ele não está imune a ocorrências, né? Nós podemos, inclusive, ter agentes externos que possam ter ocorrência, né? Um aborroamento, um veículo, um ônibus que possa aborroar e trazer algum dano à rede. Então, esse tipo de falta de energia pode ocorrer, mas de forma sistêmica, não. O superintendente afirma ainda que as obras já estavam previstas no plano de investimentos da companhia, mas foram antecipadas a fim de garantir a confiabilidade do sistema elétrico durante a realização da Copa do Mundo. Nós temos um sistema de telecontrole no Mineirão que em 9 segundos nós conseguimos comutar a fonte do Mineirão. É importante ressaltar que as fontes do Mineirão hoje são fontes muito confiáveis, são redes subterrâneas expressas que vêm de subestações distintas e isso nos assegura um índice de qualidade e confiabilidade muito grande. A Sociedade Mineira dos Engenheiros homenageia com uma medalha o profissional das engenharias que se destaca pelo desenvolvimento de alguma ação no setor elétrico. Confira. O governador Alberto Pinto Coelho participou da solenidade de entrega da medalha Lucas Lopes ao engenheiro elétrico Ivan Miller Botelho. A honraria é distribuída anualmente pela Sociedade Mineira de Engenheiros. O homenageado é presidente do Conselho de Administração da Companhia Energisa, concessionária de energia elétrica com atuação em 9 estados brasileiros. Eu vou conversar com a Patrícia Contaldi agora, traz notícias do Brasil e quando ela traz notícias do Brasil, nós não vamos nem falar do mundo, porque o mundo que ela vai falar é um mundo de gente de olhinho puxadinho e que está causando muita preocupação para o empresariado brasileiro, não é mesmo, Patrícia? Olha só, Paulo, você sabia que para a Copa até a bandeirinha do Brasil tem a etiqueta da China? O que é isso? Pois é, olha só, a indústria brasileira e a indústria mineira não conseguem concorrer com a China na fabricação desses produtos temáticos aí para a Copa. Nesse quesito, Paulo, a China já entrou em campo aí e entrou para ganhar, viu? Olha só, dos 80 fabricantes e varejistas licenciados pela FIFA para fabricar e comercializar produtos oficiais, 10 estão sediados na China. E no comércio de artigos não oficiais, então, Paulo, a China massacra. Aqui em BH, até a nossa bandeira verde e amarela vem aquela etiquetinha lá, Made in China, sabe? E aí, ó, são canecas, camisetas, bolas e vários outros produtos aí. De acordo com o último balanço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, só de janeiro a março deste ano, Minas Gerais importou mais de 440 milhões de dólares em produtos chineses, Paulo, 4,5% a mais do que os 3 primeiros meses do ano passado. E olha, Paulo, que a seleção da China não vai disputar a Copa de 2014 não, viu? Você imagina se o Xing Yang lá tivesse aqui disputando a Copa do Mundo. Eles iam invadir esse país com bandeirinha da China, ia ser uma loucura. E olha que essa preocupação é a preocupação dos empresários. Eu estou aqui com o Guilherme Veloso, que é economista da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Obrigado, Patrícia. Daqui a pouquinho você volta no Tá na Mídia. Mas está aqui comigo o Guilherme Veloso, que é o presidente, que é o economista da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. E a Copa do Mundo e as eleições, Guilherme, também devem impactar bastante na produtividade das nossas empresas. Sobre isso que nós vamos falar, né? Exatamente. A perspectiva realmente é que esse período de Copa do Mundo e também de eleições tem uma tendência de reduzir a produção neste período da Copa e, portanto, reduzir também a produtividade da indústria. Sim. Então, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, eu estou à disposição. Assim. Bom, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais está apontando aí para uma expansão menor no setor industrial, que deve ficar por volta de 1,4%, muito abaixo dos 2,7% projetados no início do ano pela própria Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Que setores evidenciam mais essa queda de produção e produtividade? Ô Paulo, a gente ainda não fechou exatamente esse número, mas a perspectiva de um crescimento desse de 1,4%, 1,5%, ele tem uma relação com as próprias projeções que o mercado fazem para a economia brasileira e para a indústria brasileira. E, em geral, essas projeções para a indústria brasileira também estão sofrendo visões de redução, perspectivas de redução, muito em função de alguns setores que são fortes na estrutura industrial de Minas Gerais. Então, por conta disso, dá para a gente acreditar que também Minas Gerais vai caminhar na mesma direção para ter uma taxa que realmente no início do ano a gente falava que era 2,7% e agora a gente fala que é algo em torno de 1,5%, 1,4%. Que setores são esses? Primeiro, o setor automotivo.
é um setor que está sofrendo no cenário nacional e em Minas também. Hoje mesmo eu vi um dado que, por exemplo, a venda de caminhões pesados no segmento no varejo, no atacado, teve uma queda de 50% nos primeiros 4 meses desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Então você vê que o setor automotivo está sofrendo uma queda forte nesse ano, muito em função está sendo afetado seja por exportações para a Argentina ou seja por conta inclusive do próprio mercado brasileiro que sofreu um esfriamento por uma série de fatores também, como questão de mais estabilização da renda da população, receio de desemprego, então as pessoas baixam o índice de confiança e elas resolvem não tomar decisões de troca de um determinado veículo, a questão da redução do crédito na questão e o alongamento do crédito na renovação do carro, na compra do novo carro. Então todos esses fatores estão afetando esse setor. Outros setores que tem aqui em Minas fortes e que também a gente está vendo ser afetado, por exemplo, o segmento da mineração. Então, é um segmento que a gente já viu que o faturamento caiu nesses primeiros 3 meses do ano, o desemprego no setor está crescendo, então está havendo dispensas, né? O preço no mercado internacional do minério está numa queda, né? Exatamente por um desequilíbrio entre a oferta e a demanda mundial do produto. E isso, portanto, nos leva a crer que se esse setor crescer, que é um setor que tem 30% de peso na estrutura industrial de Minas Gerais, se esse setor crescer, vai crescer muito pouco, algo em torno de 1% no ano, 1,5% no ano. E, adicionalmente, a gente ainda tem um outro setor relevante, o segmento de aço, e o segmento decorrente dele de produtos de aço, que nada mais é do que a transformação de aço, que está sofrendo uma concorrência e tem uma dificuldade também de crescimento. Então, na hora que você soma isso tudo, mineração, siderurgia, produtos de metal, né? Então, naturalmente que é possível a gente perceber, e automotivo, a gente possível perceber uma baixa taxa de crescimento para a indústria em 2014. Quando você fala do setor automotivo, o impacto maior fica quase reduzido ao nosso mercado. Mas quando você fala na mineração, seria impossível que se mantivesse o consumo, por exemplo, da China, que nos últimos 10, 15 anos consumiu alucinadamente o minério de ferro e o aço brasileiro. E, é claro, para obras de infraestrutura lá na própria China, que estão diminuindo. Isso aí. Seria impossível isso continuar dessa forma? Não é mais ou menos uma crônica de morte anunciada? O cenário é que é gradual a redução nas compras de minério e no processamento de aço da China, né? O grande crescimento no consumo de minério nos últimos anos tem uma relação muito forte com uma construção de infraestrutura naquele país muito grande. Isso você chega num momento que, de repente, que você estabiliza um pouco e essas taxas de crescimento de investimento na infraestrutura, na indústria de base chinesa, tende a alguma redução. Isso afeta diretamente o Brasil e principalmente Minas Gerais, né? Então, a gente realmente não tem uma previsão de uma curva sempre crescente, como a gente viu de consumo de minério no mundo nos últimos anos. Além disso, a gente tem observado que a oferta está em desequilíbrio no mundo, a oferta de minério está desequilibrando em relação à demanda. Por quê? Porque novas plantas, novos investimentos feitos na Austrália entraram em maturação, então cresceu muito a oferta, então a tendência é de excesso de oferta no mundo, queda de preço e, ao mesmo tempo, a China comprando um pouco menos. A economia já dá alguns sinais de desgaste. A gente está aí com os gastos públicos fora do controle anunciado, a inflação também nos surpreendendo, batendo na nossa porta. Enfim, esses fatores eles podem agravar ainda mais essa situação? Quando a gente estima que a indústria deve crescer algo em torno de 1,4%, 1,5%, o PIB do país crescer em torno de 1,7%, 1,8%, quando você une todos os outros setores, serviços, agropecuária e tudo mais, tem toda a relação com tudo isso que você colocou. Então, a gente está observando uma inflação que é resistente à redução. Isso obriga o Banco Central a manter uma taxa de juros mais elevada. A taxa de juros mais elevada tem efeito nas decisões de investimento das empresas, tem efeito nas decisões de consumo e de investimento da população. O mundo ainda continua numa curva de crescimento muito lenta.
A competitividade da nossa indústria para colocar os produtos lá fora é baixa. Em geral, a nossa competitividade está na colocação de manufaturados, principalmente aqui na América Latina. E nossos principais mercados é Argentina e Venezuela, os quais não vêm e não tem uma solução de curto prazo nesses mercados. Então, todos esses fatores já estão englobados quando o mercado e quando a gente estima que a tendência para a indústria e para a economia é um crescimento frágil, um crescimento fraco no ano de 2014. E, adicionalmente, tem um fator que você falou no início, que tem a ver com as eleições. Ano de eleição é sempre um ano de incertezas, as incertezas crescem. E em ano de incerteza, as decisões de investimentos, todo empresário, todo mundo recua. Põe o pé no freio. Põe o pé no freio. Você não sabe que regulação que pode vir depois de outubro, depois de novembro do ano, e que impacta completamente a viabilidade das suas decisões de investimento. Então, é natural que o empresário adie, que recua. Ele só não adia quando ele tem muita certeza daquele negócio e trata-se de uma oportunidade que ele não pode perder o time daquele negócio. Bom, e para não dizer que nós não falamos de flores, que caminhos devem seguir os empresários, uma vez que essa realidade, esse panorama traçado, parece que já está aí à nossa porta. Nós já estamos entrando nesse mundo já desenhado dessa forma. O que faz o empresário agora? Olha, a primeira coisa que eu acho importante alertar, Paulo, é que as perspectivas que economista dá não pode ser tomada ao pé da letra no sentido de que se a economia vai crescer 1,5%, então eu não vou investir, não vou fazer nada. Porque se você não investe nada e o seu concorrente investe, ele vai ganhar 100% de crescimento. Por quê? Porque um mercado cresceu e ele vai tomar aquele mercado. Então, o que eu diria é o seguinte, é ponderação, é cuidado nesse momento no sentido de tomar endividamento, no sentido de assumir risco em cambial. Então, a gente não sabe qual é a tendência muito clara, quer dizer, é um ano de provável volatilidade mais forte no câmbio, de volatilidade no comportamento dos mercados. Então, com isso, ele tem que fazer uma gestão mais cuidadosa no seu estoque, uma gestão mais cuidadosa no seu caixa, né? Sentar em cima do caixa e administrar isso com muito cuidado, né? Evitar endividamento no exterior. Então, é um momento de uma gestão mais cuidadosa, mas nunca é o momento de você ir atrás de mercado, seja no mundo, seja aqui no Brasil. O mercado sempre vai ter. O que nós simplesmente estamos dizendo é que tem uma curva de leve redução das perspectivas de produção, de faturamento. E isso varia de setor para setor também. Então, por exemplo, eu enxergo que o segmento de alimentos e bebidas, nós temos uma Copa pela frente, certamente que eles vão ser beneficiados. A reportagem anterior falou exatamente da concorrência com a China em mínimos itens dentro do Brasil. Mas certamente também que o movimento de recursos que traz para o Brasil no momento da Copa, né, isso beneficiará a indústria do vestuário, a indústria de couro e calçados. Então, há oportunidades para se aproveitar em qualquer momento. Nós não estamos num desastre, numa catástrofe, não, né? Perfeito. Agradecer Guilherme Veloso, economista da FIENG, que esteve aqui conosco conversando no Redação BH News, traçando um panorama que, como ele mesmo diz, é mais um sinal de alerta do que uma preocupação desenfreada. Exatamente. E na hora do alerta é muito bom a gente ter esse cuidado. Exatamente, isso aí. Cuidado, a palavra é essa. Muito obrigado, Guilherme. Uma boa noite. Nós vamos para o intervalo, voltamos já com mais um bloco, o último bloco do Redação BH News de hoje. Até já. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. A BH News foi homenageada na noite de ontem por um grupo de empresários. A homenagem foi pela ousadia desses 3 anos de trabalho da BH News, que é uma empresa mineira, que gera programação e conteúdo completo e exclusivo em Belo Horizonte, falando de Belo Horizonte e da região metropolitana. A BH News TV foi homenageada na noite desta segunda-feira pelo empresário Roberto Gontijo. O presidente da empresa, Marcílio Soares de Souza, recebeu uma placa alusiva aos 3 anos da emissora, fazendo referência ao dinamismo, coragem e capacidade empreendedora da TV, a única com programação 100% gerada em BH. Que a BH News está crescendo a cada dia que passa e sendo reconhecida por todo mundo devagar. O reconhecimento vem pelo trabalho.
Então o trabalho que a gente está fazendo, devagarzinho, é tijolinho por tijolinho, mas é consistente. Diretores, apresentadores e jornalistas da emissora falaram da importância do reconhecimento do trabalho feito pela BH News nesses seus primeiros anos de existência. A partir de agora, a gente está com um projeto maior, que agora é realmente dar expandir, crescer. Foram 3 anos de implantação e agora é a hora de crescer. São Paulo tem rede e fala para o Brasil inteirinho. O Rio tem rede e fala para o Brasil inteirinho. Belo Horizonte é culturalmente a cidade mais importante desse país. Nós merecíamos uma rede de televisão que falasse para o Brasil inteirinho. A BH News, sem nenhuma pretensão, é a rede de televisão que fala para o Brasil inteirinho a partir de Belo Horizonte. E é verdade, não tem mentira nenhuma no que eu falei, não. Fala para o Brasil inteirinho a partir de Belo Horizonte, tanto que nós temos participação na internet dos mais variados cantos desse mundo, desse mundão de Deus. Então, vou chamar aqui para o meu lado agora, cadê ela? Fernanda, vem até aqui. Vocês deixam a Fernanda sozinha, abandonada no cantinho do estúdio. Aí ela fica olhando, ressabiada, mas ela já chegou. Boa noite, Fernandinha, tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo bem? O que está na night hoje? Hoje é um evento que começa daqui a pouquinho, mas é só daquela corrida que dá para chegar lá porque vale muito a pena. É o trio de música instrumental Baião de 3 que se apresenta hoje lá no palco do Teatro de Bolso Júlio Mackenzie do Sesc Palladium. Eles apresentam a tour do segundo DVD que mistura jazz e tons eruditos. A apresentação é daqui a pouquinho às 8 horas da noite. A entrada custa R$25 a inteira. Perfeito, então hoje... R$25. R$25 lá no Sesc Palladium. Belíssimo programa. Muito legal o trio, muito bacana o som. Aproveita que é terça-feira, sai. Ótimo programa. Janta, aliás, com a pessoa que você convidou para ir com você e pronto, aproveita bem a noite. Ótimo. Obrigado. Obrigada a você, Boa noite para você, Fernanda. Boa noite. Bom, dá tempo do VT da Copa, João? Dá tempo? Dá não? Então, amanhã a gente rola o VT da Copa. Porque amanhã eu vou trazer minhas figurinhas, nós vamos bater um bafo aqui na redação, tá bom? Eu e você amanhã com as figurinhas da Copa, nós vamos bater um bafo lá na redação. Vamos lá, porque se eu roubar de mim, você já viu o que acontece com você. Nós estamos indo embora, voltamos amanhã às 6h30 da tarde, da noite, agradecer muito a sua participação. É muito importante que você nos ajude nessa jornada da construção da informação que parte de Belo Horizonte, da região metropolitana, para Minas Gerais. Aqui nós somos, na verdade, a maior rede de televisão que gera programa e conteúdos em Belo Horizonte. A BH News. Amanhã, 6h30 da noite, aqui de volta. Tchau, até lá. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.